Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre Síndrome do Pânico, um quadro que está aumentando a procura aqui no consultório em decorrência da pandemia. Por isso eu quero esclarecer algumas questões sobre isso, ok? Se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários que eu vou respondendo logo em seguida, tá bom? Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre Síndrome do Pânico, vou rodar a vinheta e iniciamos o assunto. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que existem fatores biológicos envolvidos na Síndrome do Pânico. E por essa razão, a medicação ela é essencial para o tratamento dessa síndrome, tá bom? No entanto, os fatores biológicos eles não são suficientes para explicar a Síndrome do Pânico. Por exemplo, que fatores levaram a crise surgir nesse momento específico na vida da pessoa? Os fatores biológicos não explicam. Por que a Síndrome do Pânico tem essa expressão nessa pessoa e uma expressão um pouco diferente em outra pessoa? Essas questões também, fatores biológicos não explicam, são os fatores ambientais que vão explicar essas coisas. E é aí que eu pretendo debruçar neste vídeo, tá bom? Então vamos lá. Levando em conta primeiro as questões biológicas, eu estou seguindo com vocês aqui uma referência de um livro chamado Psiquiatria Psicodinâmica, de Glenn Gabbard, e é nele que eu estou me baseando. E esse autor nos traz a ideia de umas pesquisas que descobriram que as pessoas que têm síndrome do pânico possuem um temperamento inato, uma característica inata para sentir medo. Eles deram um nome dessa tendência de inibição comportamental ao desconhecido, que nada mais é que uma vulnerabilidade, uma sensibilidade aumentada dessas pessoas para sentir medo. Ou seja, é algo que a pessoa já nasce com a tendência, tá bom? Se é algo que ela nasce com a tendência, então é algo que está inscrito instintualmente, né? Faz parte da nossa defesa em relação ao ambiente, do nosso instinto de sobrevivência, e ela vai estar registrada, então, no nosso cérebro límbico, que é o cérebro mais primitivo que nós temos e que é responsável pelas nossas emoções. É a parte central ali do encéfalo, né? E ela possui um circuito menor, um circuito mais rápido, consequentemente, de respostas mais rápidas. Consequentemente, o córtex cerebral, que é a parte mais superficial do nosso encéfalo, a parte cinzenta, que é responsável pelo raciocínio lógico, é um circuito mais complexo, é um circuito mais longo e, portanto, de resposta mais lenta. Isso quer dizer que quando o pânico ele é acionado, pelo cérebro límbico, o córtex cerebral, que seria a nossa parte do encéfalo, que seria capaz de nos dizer, olha, esse medo não é realidade, esse medo é uma fantasia, ele é irreal, não consegue emitir essa resposta a tempo. Então, essa pessoa, pelo menos no momento do pânico, não consegue diferenciar fantasia de realidade. Então, ela vai ter sensações de asfixia, tremores, taquicardia, sensação de que está sob uma possibilidade de morte ali eminente e por aí vai. É muito comum nessas pessoas também eles terem agorafobia, que é um medo de estar em lugares, de estar em situações onde a possibilidade de fuga será dificultada, ou será vexatório, ou será vergonhoso para essa pessoa sair dali. Acaba então que a pessoa com síndrome do pânico ela começa a restringir os seus locais de frequência, porque ela vai evitar estar em lugares em que o pânico possa acontecer. Ou seja, essa pessoa passou a adotar medidas preventivas, passou a ter uma ansiedade evitatória em relação aos momentos do pânico. E aí a vida dela então vai se restringindo, vai se reduzindo. Tá bom? Agora, por que o pânico surge naquele momento específico da vida? Por que o pânico surge
com determinadas características em um e um pouco diferente no outro, né? Então aí alguns fatores ambientais são elencados para nos explicar isso, né? O Glenn, ele nos explica que normalmente naquele período de um ano antes da primeira crise, a pessoa teve algum evento desencadeador, como se fosse um gatilho que acionasse o pânico, né? Até com um ano de antecedência à primeira crise, né? Esses elementos de vida estressores podem ser mudança do emprego, né? O desemprego, no caso, a promoção dentro do próprio emprego. Essa pessoa então agora vai assumir um cargo mais elevado, porém de maior responsabilidade, e isso pode ser um gatilho para o pânico se ela tiver essa tendência. Perdas interpessoais de pessoas que são significativas, né, para nós, ou por perda, ou por separação, como é o caso de um divórcio, a separação de um namorado, ou por morte, né? E aí então nós estamos no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão perdendo muito os seus entes queridos e amigos e tudo mais, né? Então aí o botão do pânico acaba sendo acionado. Acredito até que a nossa herança pós-pandemia será uma epidemia psiquiátrica, né? Porque tanta gente perdendo tanta gente que depois retomar a vida vai ser muito difícil. Então, a síndrome do pânico, a depressão, o transtorno de ansiedade generalizada, o estresse pós-traumático serão tudo quadros que serão comuns pós-pandemia e muitas pessoas já estão vivendo nesse momento. Outro fator a se considerar é o fator abuso sexual, tá? Tanto o abuso sexual real como o abuso sexual fantasiado. E por que eu estou dando ênfase nesse fantasiado? Porque hoje a neurociência ela comprova aquilo que a psicanálise já vem dizendo há muito tempo, de que nós também sofremos de situações imaginadas, né? Na explicação que eu dei sobre o funcionamento do cérebro límbico e o funcionamento do córtex cerebral, que um age mais rápido que o outro, né, já dá para nós entendermos isso, que mesmo o medo sendo reconhecido como irreal, a pessoa não deixa de ter o medo porque o cérebro límbico respondeu primeiro, né? Agora, imagine o caso de uma criança onde o córtex cerebral ele ainda tem informação, né? É a parte mais superior, né, do nosso encéfalo, e ele começa a se desenvolver depois do nascimento, diferente do cérebro límbico, a qual nós já nascemos com ele pronto, né? Então é mais difícil ainda para essa criança discernir se o que aconteceu com ela foi realmente um abuso sexual ou se foi a percepção dela, se foi a fantasia dela que fez ela entender assim. Mas não importa. O que importa é que as situações reais e as situações imaginadas na síndrome do pânico, elas possuem o mesmo peso, ok? Elas possuem o mesmo peso. Eu quero que você, além disso, acompanhe um trechinho, né, de uma outra tendência relacionada a essas pessoas que está escrito nesse livro do Glenn Gabbard, ok? Vamos lá então. Ele vai dizer o seguinte: muitos dos eventos de perda estão associados a experiências da infância, nas quais o apego em relação a um dos pais ou a outra pessoa importante estivera ameaçado. Outro denominador comum entre os pacientes investigados foi a percepção dos pais, ou de apenas um deles, como ameaçadores, temperamentais, críticos, controladores e exigentes, relações parentais não apoiadoras e sentimento de estar preso. Lidar com a raiva e a agressividade era difícil para a maioria dos pacientes. Ou seja, essa pessoa ela tem uma tendência de considerar os pais ou um dos pais como alguém que falhou com elas, como alguém que não foi empático o suficiente, que não foi acolhedor emocionalmente o suficiente, não se sentir compreendido por essa pessoa é um denominador comum de quem então tem síndrome
do pânico, né? Porque eles possuem, então, essa sensibilidade ao medo e, consequentemente, uma insegurança em relação à qualidade do vínculo que eles são capazes de estabelecer. É por isso que o segundo fator de risco para a síndrome do pânico é pessoas que vivem um tipo de angústia chamado angústia de separação. Eu já falei sobre angústia de separação em um outro vídeo, né? Então não vou aprofundar aqui, você pode recorrer a esse outro vídeo para entender a angústia de separação, mas que em tese é isso. Uma pessoa que tem o desejo de desenvolver autonomia, né? Mas se separar do objeto, ter liberdade significa para ele desapego, significa para ele rompimento do vínculo. E isso acaba sendo doloroso para essa pessoa. Então ele vai viver em um dilema, em um conflito entre desenvolver autonomia, culpa e vergonha, né? Vai ser uma questão que essa pessoa vai passar a enfrentar na vida dela, né? Enfim, né? A síndrome do pânico é algo que realmente acomete a pessoa e limita a vida dessa pessoa, né? E o que a psicoterapia, então, pode ajudar nisso? A primeira coisa delas é ajudar o paciente a compreender e a eliminar as reservas que ele tem em relação à medicação. Né? Porque se ele tem reservas à medicação, se a medicação assume para ele uma conotação pejorativa sobre si mesmo, logo ele vai boicotar o uso da medicação. E isso, é claro, vai atrapalhar o sucesso do tratamento. Tá? A segunda coisa que vai ser levada em questão também é ele conseguir ligar, associar o pânico que ele tem às situações catastróficas que ele viveu na vida dele, né? E restabelecer a rede de conexões. Isso vai ajudar ele a compreender que o pânico sentido é uma espécie de encenação de traumas, de situações de insegurança, de várias situações que ele viveu e interpretou daquela forma e agora está surgindo no pânico novamente. Ou situações que realmente foram factuais na vida dele e que agora estão representadas aqui. E a partir do momento que isso é pensado pelo âmbito simbólico, é pensado pelo âmbito das associações, das representações, aquilo que é real vai se tornando cada vez mais irreal e, consequentemente, essa pessoa vai se tornando cada vez mais capaz de dominar as ansiedades que ela sente, o pânico que ela sente. E aí é óbvio, a associação entre medicação e psicoterapia potencializa em muito o sucesso desses quadros, ok? Bom, como eu disse para vocês, o meu nome é Adriano Serra, sou psicólogo aqui em Chapadão do Sul. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo. Se quiser fazer elogios também, fique à vontade. E principalmente, se quiser fazer sugestão de vídeos, coloque aí embaixo que eu vou me planejando e vou colocando isso aí para vocês, tá bem? Se você se sentir à vontade de se inscrever nas minhas redes sociais, vai lá, clica no sininho, se inscreve, que eu estou à sua disposição. Muito obrigado.